Fala pessoal, tudo bem com vocês? Este é mais um Escalado na Resenha. Para você que não me conhece, muito prazer, eu sou o Neto e hoje estaremos falando sobre Fortaleza e Corinthians, onde o Fortaleza aí saiu vitorioso, né, ganhando de 1-0 da equipe de Vitor Pereira. Vitor Pereira, por sinal, que escalou aí um time misto, já pensando aí na partida no meio de semana contra o Fluminense, né? Escalou apenas alguns titulares, dentre eles o Cássio, o Roger Guedes. Enfim, o Corinthians não faz uma boa partida, o Corinthians faz uma partida muito apagada, muito ruim, na verdade, muito ruim mesmo. E ficou nítido, para mim o Corinthians foi para empatar, acabou também perdendo o jogo. Né? Mais um time na rodada aí que sai com os times reservas para empatar e acaba perdendo o jogo. Erro muito grande, sim, do Vitor Pereira. Para mim, colocaria assim mais alguns titulares aí para jogar essa partida. Mas tudo bem, ele está visando aí a Copa do Brasil, está apostando aí o Corinthians hoje todas as fichas na Copa do Brasil, está entre os quatro. Então acredito eu que também tem que apostar, né? Destaque positivo do Corinthians para mim ontem foi referente ao Cássio, né? Que para mim é um gigante, não tem muito o que se falar. E também a partida do Roger Guedes. Roger Guedes muito insistente, Roger Guedes buscando jogo toda hora, né, chamando a responsabilidade. Eu não sei se foi essas cutucadas entre ele e o Vitor Pereira durante esses tempos, ou também se a camisa 10 caiu, né, como uma luva, um casamento perfeito entre a 10 e o Roger Guedes. O destaque negativo do Corinthians, Robson Bambu. Cara, eu queria entender, na verdade, como que o Robson Bambu se profissionalizou. Porque de verdade, não dá para entender um jogador desse jogar em times grandes do jeito que ele jogou. É Santos, Atlético Paranaense, é Corinthians, foi para França. De verdade, não dá para entender. Não dá. Tecnicamente muito abaixo. Marcação dele muito abaixo também. Sai jogando como se fosse um baita de um zagueiro, mas desculpa. É o zagueiro que deveria fazer o arroz com feijão que quer inventar demais. E que hoje o Robson Bambu não consegue jogar uma várzea. O Robson Bambu é muito abaixo do que o Corinthians tem hoje de zagueiro. E digo mais, se não for sim dos jogadores da base que o Corinthians tem hoje. Né? O Bambu ele é muito abaixo do nível Corinthians. E digo a vocês, se não um dos piores do século XXI que passaram no Corinthians em relação a zagueiro. Muito mal mesmo, muito abaixo. Né? Para mim um vacilo. Poderia já ter devolvido. Mas é aquilo, quando você tem um elenco grande, você tem que usar todas as peças. E foi o que o Vitor Pereira fez ontem. Referente ao Juliano, que para mim veio com um nome, né, um peso gigante, que já decidiu Libertadores e tudo mais, muito abaixo. O Juliano, ele não cria, o Juliano, ele não marca. O Juliano, ele praticamente é um jogador que parece estar no time adversário. Porque ele aceita a marcação, ele não marca, a bola chega nele, o domínio dele é dois tempos, ele tem que dominar a primeira para ter o domínio na segunda, para ter a posse da bola na segunda. Muito mal demais sim, o Juliano. Né, para mim fez uma péssima partida o Juliano ontem. Reestreia de Matheus Vital, não dá para avaliar muito bem ainda, foi o Vital que na verdade eu conheço de outros carnavais, né, da última passagem dele no Corinthians. Nada de anormal, regular ainda precisa de uns 3, 4 jogos ainda para conhecermos como voltou o Vital. Mas praticamente esse foi o Corinthians. Para mim ficou devendo um pouco, poderia sim ter saído para ganhar o jogo, mas foi muito abaixo, né? O Corinthians ele não consegue aí ter criação, enfim, esse último terço do campo é uma coisa que eu venho falando há tempos, mas é uma coisa que o Corinthians peca, né? Então, para mim esses foram os negativos do Corinthians. Para mim, o Vitor Pereira está pensando sim na Copa do Brasil, já focou o time todo na Copa do Brasil, está apostando todas as fichas. E brasileiro agora vai ser aquela questão, né? Se for eliminado na Copa do Brasil, vai apostar aí em pelo menos um G4 pelo Brasileirão. Bom, e aí, corintiano, tá otimista aí para pegar o Fluminense? Dá para passar do Fluminense? É isso aí. Este foi mais um Escalado na Resenha. Valeu!